Completamente inventado. Foi o que disse o xerife de Marion, Flórida, sobre a suposta alegação de sequestro feita por um adolescente. Agora, segundo as autoridades, tudo não passou de uma farsa elaborada e Caden Spite, de 17 anos, está oficialmente enfrentando acusações por desperdício de recursos. Temos novos detalhes para discutir. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime, Jesse Weber. Quando Caden Spite desapareceu na região central da Flórida em 25 de setembro, houve grande apoio da comunidade. Anne, sua mãe, postou no Facebook: recebi mensagem pedindo ajuda. 4 hispânicos em uma van branca, um motorista, fui baleado. A trilha segue para Denellen. Helicóptero e cães não encontraram nada. Disseram que a polícia busca em valas e no rio caso ele tenha sido deixado pelo caminho. Por favor, ajudem a encontrá-lo. A comunidade de Denellen e Citrus Springs agiu rápido. Vizinhos e amigos organizaram buscas. O Departamento de Execução da Lei da Flórida emitiu um alerta Amber para Caden. O gabinete do xerife do condado de Marion enviou unidades caninas. Eles lançaram helicópteros, mobilizaram equipes de patrulha para procurá-lo. Mas à medida que mais detalhes começaram a surgir sobre o que poderia ter acontecido, sobre o paradeiro dele antes do suposto sequestro, foi aí que houve uma reviravolta. Nesse momento, a preocupação virou suspeita rapidamente. Caden apareceu em câmeras de segurança em uma loja Walmart em Ocala, a vários quilômetros de casa, comprando uma bicicleta pouco antes de supostamente ser sequestrado. Delegados do condado de Marion confirmaram que Caden comprou equipamentos de acampamento como uma barraca antes de ser visto por câmeras subindo na bicicleta e saindo. O xerife depois informou nas redes sociais que Caden foi encontrado em segurança e a investigação seguia em andamento. Algo estava acontecendo aqui, sobre o que queremos falar agora. Um depoimento juramentado foi apresentado neste caso. Ele foi divulgado e está nos dando muito mais detalhes sobre o que os delegados estavam descobrindo sobre o desaparecimento de Caden e o que aconteceu quando eles confrontaram a equipe sobre o suposto esquema dele. Este documento de 11 páginas é um tesouro de informações. Então, para falar sobre isso, para falar sobre as possíveis repercussões das decisões desse adolescente, quero chamar Dave Aurenberg, ex-promotor do condado de Palm Beach e também, aliás, apresentador do programa Lawman da Flórida, do Midas Touch. Confira online. Dave, obrigado por participar. Temos muito a conversar. Quando Caden Spite desapareceu, como você sabe, as redes sociais se encheram de posts pedindo atenção das pessoas. Era impossível rolar o Facebook sem ver ao menos uma postagem sobre Caden Spite. Na verdade, a resposta das autoridades e da comunidade foi tão grande que o xerife falou sobre isso. Falou sobre isso em uma coletiva de imprensa alguns dias depois que Caden Spite foi encontrado. Muitos perguntam, por que desviaram tantos recursos? A verdade é que, em todos os casos, não podemos levar nada do que é feito ou dito de forma leviana. Temos que encarar como se fosse a verdade desde o início. Porque Deus me livre se algo desse uma reviravolta e fosse verdade. É uma linha tênue, certo, Dave? Quanto o público realmente ajuda. Quanto a atenção ajuda em um caso que está se desenvolvendo tão rapidamente como este. É o mundo em que vivemos, Jesse. Hoje, com as redes sociais, todos parecem ser detetives online. E este xerife reconhece isso, e as paixões que isso gerou podem ser úteis. Muitos procuraram quem pensavam ser uma garota de 17 anos desaparecida, mas depois perceberam que era uma farsa. Ele tenta se antecipar, pois não quer justiça pelas próprias mãos, nem a família sendo assediada. Então ele está vindo a público e sendo transparente sobre isso. Por isso eu acho que ele fez um trabalho muito bom. Sim, havia uma preocupação real. Agora os sentimentos mudaram. Então, como tudo isso começou, certo, com base nas acusações, vamos dar uma olhada no depoimento de prisão. O detetive de plantão de roubos e homicídios foi chamado sobre um possível sequestro perto do cruzamento da rodovia Sudoeste 484 com a Avenida Sudoeste 128 em Denellen. Ele viu um veículo com um possível buraco de bala no para-brisa do motorista, aparentemente atingindo o encosto de cabeça do banco. Havia uma cápsula deflagrada na frente do veículo. A porta do motorista estava aberta e havia sangue suspeito no painel interno da porta.
Havia sangue suspeito no estribo, assoalho, banco e volante do lado do motorista do caminhão. Também parecia haver sangue suspeito na areia, logo do lado de fora da porta do motorista. Você está falando de muita ou possível evidência de sangue aqui. Isso não é apenas de um arranhão, um nariz sangrando ou algo assim. Mas essa não era a única evidência crítica na cena, segundo o depoimento. Logo do lado de fora da porta do motorista, também pareciam haver marcas de arrasto na areia. E essas marcas de arrasto pareciam estar espaçadas. Havia várias marcas de pneus, incluindo uma, de bicicleta, na areia do lado do passageiro, onde o veículo estava estacionado. Na caçamba do caminhão, um celular destruído foi deixado. O celular destruído estava quase partido ao meio, de tão danificado que estava. Mais tarde, eu descobriria que esse celular pertencia ao suspeito, com base na descrição fornecida posteriormente pelos pais do suspeito, Dave. Isso parece evidência crítica à primeira vista, mas depois, ao olhar para trás, com clareza. Sabendo que os delegados depois concluíram que tudo não passava de uma farsa, essa é a alegação. O que você tira disso? Se for verdade, é muito planejamento e trabalho. Claro, além disso, esse garoto poderia ter morrido, pois atirar na própria perna pode causar muitos problemas graves. Sei que nos filmes parece só um ferimento superficial, mas isso poderia ter atingido um vaso sanguíneo e ele poderia ter morrido. Então ele foi tão longe assim. Minha dúvida é sobre o motivo. Sei que dizem que ele queria fugir. Ele já disse isso antes. Mas se você vai dizer para sua família que foi baleado e está em um hospital, então como é que você está fugindo? Você está sendo identificado e localizado. Isso não é fuga. Talvez seja só um pedido de atenção. Isso ainda me intriga nessa história. Ele planejou tudo, mas não pensou direito. Ele até pensa 2 passos à frente. Claro, isso vai ser descoberto e as pessoas vão saber o que está acontecendo. E depois, o que vem a seguir? O que vem a seguir? Qual o objetivo dele aqui? Acho que isso acontece aos 17 anos, quando o cérebro só termina de se desenvolver por volta dos 25, 26. Sempre fazemos esse tipo de pergunta em casos de reportagens falsas, baseados nessas alegações. Você vê o caso do Jussie Smollett e também o que comentamos no sidebar sobre o homem do caiaque que foi para a Europa e voltou. É impressionante. É preocupante porque envolve toda a comunidade, família e amigos, deixando-os preocupados. Mas você está desperdiçando o tempo e os recursos das autoridades. E esse é o verdadeiro problema. O detetive registrou que fez uma entrevista telefônica gravada com a mãe do Caden. Segundo ela, Caden estudava em casa, mas também estava matriculado na College of Central Florida, onde tinha aula de agricultura às quintas. No dia 25 de setembro, uma dessas quintas, a mãe dele pediu que comprasse leite no caminho para casa. Segundo a declaração juramentada, a mensagem sobre o sequestro por 4 pessoas hispânicas foi enviada em um grupo para mãe, pai e irmão mais novo de Caden. A mãe dele contou que viu Caden pela última vez na noite anterior e saiu para o trabalho às 8 da manhã. O Caden deveria ir para a aula por volta das 10h30. A mensagem sobre o suposto sequestro chegou logo depois das 4 da tarde. E a mãe do Caden, abre aspas, informou que a mensagem não era característica do suspeito e acrescentou que ele era um bom garoto. Ela não sabia dos suspeitos hispânicos citados na mensagem. E este detetive também falou com o pai de Caden, abre aspas. O Sr. Spite informou que ligou para o suspeito por volta das 15h41 para perguntar sobre uma prova que ele fez hoje e tudo parecia normal, informou o Sr. Spite. Houve uma discussão que ocorreu em um rodeio no último domingo, 21 de setembro de 2025, com outra família, mas não houve briga física. De acordo com os pais de Caden, ele havia mencionado talvez fugir de casa há alguns meses, mas não tinha falado mais sobre isso recentemente. Parecia estar agindo totalmente normal. Como próximo passo, o detetive consultou hospitais locais para saber se ele tinha ido ao pronto-socorro, mas ninguém o viu. Buscou-se por relatos prévios de fuga, mas não havia. O departamento do xerife do condado de Marion enviou cães e um helicóptero, mas não havia sinal de Caden. E o detetive então conseguiu permissão da mãe de Caden para vasculhar um laptop que ainda estava dentro do caminhão para ver se havia algo que pudesse indicar o que aconteceu aqui. Não encontrou nada relevante. Nesse momento, o Departamento de Execução da Lei da Flórida ativou o alerta Amber. Dave,
Queria saber sua opinião sobre 2 pontos. Então, antes de tudo, você percebe como a família ficou completamente chocada e sem saber de nada sobre tudo isso, certo? Se essas alegações forem verdadeiras, Eles não sabem, esse é o problema. Acham que o filho é bom, mas ele estava armado o tempo todo. Isso exigiu planejamento, custou caro aos contribuintes, deixou todos em frenesi e poderia ter resultado em morte. E então ele colocou a culpa nos hispânicos. Isso não parece coisa de um bom garoto, sabe? Quero dizer, isso é algo que cria tumulto dentro de uma comunidade e faz todo mundo ficar desconfiado dos hispânicos que supostamente sequestraram alguém, quando isso nem era verdade. Isso me lembra Susan Smith, que quando jogou os filhos no lago, matando-os, colocou a culpa em pessoas negras que teriam sequestrado seu carro, feito um carjacking nela. Então, sabe, esse é o tipo de coisa que a gente não precisa em uma comunidade. Não precisamos disso nesses tempos difíceis que estamos vivendo agora, quando todo mundo já está nervoso por vários motivos. Isso mostra só parte do problema. Esses pais dizem que o filho é ótimo, mas claramente há problemas e ele não é tão bom assim. Por isso o garoto enfrenta acusações criminais sérias, apesar de ser julgado como menor. Então, não espere nenhuma prisão de verdade aqui. você tem toda a razão. É realmente nojento o que dizem que ele fez aqui, mas também esse detetive realmente não pareceu tirar conclusões precipitadas, cobriu todos os pontos antes de acionar o alerta Amber, que, como você sabe, exige critérios muito específicos para ser ativado. Exatamente, esse é o problema. Qualquer motorista pode ficar com o celular, a menos que desative o recurso. Ele toca alto para você porque é algo realmente sério. Queremos que todos saibam o que está acontecendo. Por isso esse garoto só pensou em si mesmo sem considerar o impacto na comunidade. Por isso ele está sendo acusado de crimes aqui. Só para saber, Jesse. Ele está sendo acusado, entre outras coisas, de registrar um boletim de ocorrência falso e fazer declarações falsas. Mesmo que ele não tenha sido quem registrou o boletim de ocorrência. Mesmo que ele não tenha sido quem fez diretamente as declarações falsas. Mas ao mentir e dar informações falsas, ele sabia que seriam repassadas à polícia. E isso é um crime. O detetive descobriu várias informações sobre onde Caden estava em 25 de setembro, graças à tecnologia. A mãe de Caden rastreou o telefone dele pelo app Live 360. Ela deu permissão aos policiais para acessarem o telefone dela e coletarem informações importantes. E aqui está uma linha do tempo. Segundo o depoimento, Caden saiu de casa no dia 25, às 9h10 da manhã. Ele foi a uma loja do Walmart e permaneceu próximo ao local por cerca de 20 minutos. Às 10 horas, ele assiste aula de agricultura no campus Vintage Farm, do College of Central Florida, e permanece lá por horas. Isso é antes de ele sair por volta das 2h20 da tarde. E vai a uma loja Dick's Sporting Goods, ali perto, e depois a outro Walmart em Ocala. Então, ele fica lá por cerca de 26 minutos. Passa a meia hora seguinte dirigindo no cruzamento da Highway 44 com a Southwest 128ª Avenue, que eu mencionei antes. Segundo o depoimento, foi nesse segundo Walmart que Caden foi visto com a bicicleta e o equipamento de acampamento. Dave, volto para você. Montar essa linha do tempo é importante não só para mostrar os movimentos, mas também o processo de pensamento e o planejamento, certo? Sim, ele está indo a 2 lugares diferentes. Tipo, ele foi a um Walmart diferente. Ele foi à loja de esportes Dickies aqui. Ele está indo e deliberadamente indo a lugares diferentes, talvez para despistar as pessoas. Isso não é algo que se inventa espontaneamente. Acho que ele não entende de tecnologia, já que o celular rastreia tudo e há câmeras em todo lugar. Além disso, né, quando você vai a lugares públicos como o Walmart, vai ter uma testemunha. E havia uma testemunha aqui que disse, não, acabei de ver o cara, aquele que você disse ter sido roubado, sequestrado e baleado, acabei de vê-lo comprando bicicleta no Walmart e isso já estava fadado ao fracasso. Claramente não é a mais esperta do grupo, talvez isso seja uma metáfora misturada. Vou deixar passar. Valeu, cara. O elevador dele não chega ao último andar, talvez seja uma dessas metáforas. Isso estava fadado ao fracasso e ele enfrentará as consequências. Felizmente, aos 17 anos, está sendo acusado como menor. Então, isso é mais sobre uma sentença de reabilitação do que uma punição? Então vamos falar sobre isso. O depoimento das testemunhas deu aos investigadores uma ideia do que estava acontecendo nesse cruzamento por volta da hora em que Caden supostamente estava sendo sequestrado por várias pessoas. Então diz, abre aspas, quando a testemunha ocular virou à esquerda, na Avenida Sudoeste 128, ele observou um jovem branco, magro,
usando boné e óculos escuros, correspondendo à descrição do suspeito, que estava em pé ao lado do motorista do mesmo caminhão que estava na cena do crime. A testemunha relatou ver uma bicicleta caída ao lado do passageiro do veículo. Isso confirma as marcas de bicicleta no lado do passageiro do veículo. Como a testemunha lembrou de virar à esquerda na Avenida Sudoeste 128, isso ocorreu após o suspeito enviar mensagem à família às 16h06. A testemunha ocular viu o alerta Amber emitido pela minha agência no telefone e disse que parecia com a pessoa vista perto do veículo antes. Ela também relatou que, ao virar à esquerda na Avenida Sudoeste 128, havia pouco trânsito durante todo o trajeto até sua casa, seguindo ao norte na mesma avenida. Ele não viu nenhum outro veículo além do veículo que estava na cena do crime. A testemunha ocular explicou que parecia que a pessoa estava sozinha e não parecia estar em apuros. Nenhuma van branca apareceu nas câmeras perto daquele cruzamento naquele momento. Isso faria sentido com a história de Caden, certo? E quanto ao que ele comprou no Walmart? Os investigadores conseguiram um recibo de cerca de 3h07 da tarde. Então, isso é 1 hora antes de Caden enviar aquela mensagem fatídica. Abre aspas. Pelo recibo, o suspeito parece ter comprado uma bicicleta Huff 29 Rock Creek, um saco de dormir verde, uma barraca para uma pessoa Ozark Trail, nas cores vermelho e cinza, uma mochila de trilha Ozark Trail e um travesseiro. O suspeito usou cerca de $400 em dinheiro para comprar tudo, gastando $343,98 já com imposto. Agora, Dave, vamos começar pelo final, antes de irmos para o começo, pagar em dinheiro. Isso pareceu deliberado. Com certeza. Veja o aparelho avançado que a polícia usa para descobrir isso. Chama-se recibo. Um recibo de papel. Sim, ele nunca imaginou que conseguiriam um recibo do que comprou naquele dia, ainda mais pagando em dinheiro. Uau, que esperto. É só um garoto de 17 anos, talvez apenas pedindo ajuda de alguma forma. E espero que ele receba o tratamento de saúde mental que precisa, mas ainda assim, ele deve ser responsabilizado. Acho que os pais dele também deveriam responder pelos custos e pelo sofrimento causado à comunidade. Mas isso mostra que ele pagou em dinheiro, isso é deliberado, isso mostra que ele tentou encobrir as coisas. Você vê o que ele comprou ali, mas ainda estou analisando o restante disso. E pela sua experiência como ex-promotor, acho que fica cada vez mais difícil cometer um crime, ou encobrir um crime, ou tentar simular um crime. Nos dias de hoje, é muito mais difícil do que era anos atrás. Quero dizer, olhe para o rastro digital, olhe para o aplicativo Life 360, olhe para as filmagens de celular, olhe para as imagens de vigilância, olhe para as testemunhas oculares. Talvez seja porque está em sabe? Não está apenas em um local remoto. Mas isso me chamou a atenção sobre... É muito difícil não deixar rastros. Eu acho que muitos criminosos realmente não percebem e pensam que hoje em dia temos tanta tecnologia que aquilo no seu bolso é um rastreador, seu celular, o Google. Nós temos essa capacidade de localizar as pessoas. Se você está na fila do caixa do seu Walmart, nós temos geolocalizadores, eles conseguem localizar você naquela área. Hoje em dia, há câmeras por toda parte e todos são fotógrafos com seus celulares. E por isso é muito mais difícil cometer crimes. Sei que Bryan Kohberger era devoto de assassinos em série, sem mudar de assunto. Achei que seria o próximo Ted Bundy, até perceber. Agora existe DNA, o que não havia antes. Por isso, felizmente para criminosos burros, sem conhecimento de tecnologia, isso facilita o trabalho dos promotores. Ah, sim, aquele cara. Ok, dados de celular, vigilância, testemunha ocular, DNA. Ele está... Então qual era o problema? O elevador não vai até o topo. Ele também não era dos mais espertos. A mais afiada da gaveta, não a ferramenta, isso mesmo. Ele era um monstro que deixou um rastro claro para pessoas, polícia e autoridades o encontrarem. Tudo bem, voltamos a isso. Agora, há uma cápsula, calibre .45, encontrada em frente ao caminhão que Caden dirigia. O detetive verifica com o pai de Caden, que confirmou que possuía 2 pistolas de calibre 45. Depois, relatou o sumiço de uma pistola. Veja como as evidências se acumulam. O depoimento
citou também as evidências próximas à cena do crime, como uma etiqueta de bicicleta e, estranhamente, essa cueca vermelha, que era da marca que Kayden usava, segundo a mãe dele. E isso não foi tudo. Citação. Logo do lado de fora da cena do crime, perto do veículo, havia uma garrafa de Gatorade. Ao olhar mais de perto, parecia ser da marca Glacier Cherry, que é um líquido branco e turvo. Porém, parecia haver um líquido vermelho na garrafa de Gatorade. Depois de olhar para o líquido vermelho dentro, parecia ser sangue suspeito. O suspeito provavelmente usou a garrafa de Gatorade para espalhar sangue no lado do motorista e fora da porta, na areia. Em 26 de setembro de 2025, um teste confirmou que o sangue encontrado no veículo e na garrafa de Gatorade era humano. Um teste laboratorial confirmou que o sangue suspeito no veículo é o mesmo encontrado na garrafa de Gatorade. Então, Dave, isso é muito nojento e intenso, por isso indica que partes foram bem planejadas. Outras partes podem não ter sido como deixar tantas evidências para os investigadores. Mas isso difere de quem só prega uma peça no 911 ligando sobre crime falso, que também é grave. Mas, de novo, essa é uma área de planejamento que literalmente estava passando despercebida até chegar a isso. Isso será usado contra ele, esse tipo de planejamento. E não vai haver julgamento por júri para ele porque está sendo acusado como menor de idade. Um juiz analisará tudo e pode sentenciá-lo a uma instituição de detenção, o que vai mantê-lo no mínimo até os 19 anos. Se realmente forem duros com ele, isso são 2 anos e possivelmente até 4 anos, até os 21, mas ele claramente precisa de ajuda. Ele planejou bem aqui e também teve sorte, lidando com o próprio sangue, Gatorade e atirando na própria perna. Muita coisa ruim podia ter acontecido com ele aqui. Considere-se sortudo. Espero que ele e os pais aprendam com isso. Espero que os contribuintes sejam reembolsados pelos pais por todos os custos. Mas aqui vai minha pergunta para você. Sabe, ao dizer que está sendo julgado como menor, há aspectos muito adultos nesse crime. Há sofisticação também. Então, eu acho, existe alguma chance disso voltar para o tribunal de adultos? B, você disse que os pais serão responsabilizados, certo? Bem, eu realmente acho que os pais podem ser obrigados a pagar, e o condado também, pelo custo da investigação. Sim, e vamos ver. Mas os pais aqui que estavam implorando por ajuda da comunidade, os primeiros a falar com a comunidade, foram os primeiros a se calar. Quando a polícia diz que o filho deles é suspeito e fez isso consigo mesmo, os pais de repente decidem não falar mais. Agora, tenho certeza de que eles receberam conselhos de advogados sobre isso. E eu não quero, como disse antes, não quero justiça com as próprias mãos ou assédio às pessoas. Mas eu realmente acho que eles deveriam ser responsabilizados por pagar todos esses custos, ou pelo menos parte desses custos. Os alertas Amber e todo esse pessoal da lei tendo que parar o que estão fazendo em crimes reais para focar nisso. Ser acusado como adulto depende dos promotores. Na Flórida, os promotores têm muita liberdade para decidir se acusam alguém como menor de idade ou como adulto. Porque ele tem 17 anos e alguns desses são crimes graves, ele pode ser acusado como adulto, mas já parece que está tudo no tribunal de menores. Agora, antes de eu te liberar, tem mais algumas coisas pra gente conversar aqui. Então, as coisas ficam ainda mais estranhas. Um técnico forense encontrou pesquisas que Kayden aparentemente fez no ChatGPT. Ok, abre aspas. O suspeito pesquisou como tirar sangue de si mesmo para fins médicos sem doer. Qual é a melhor rota para chegar a Montoro? Onde está o cartel do Golfo? E onde fica a principal base do cartel no México agora? Agora, ainda não está claro por que exatamente Kayden estava pesquisando essas coisas. Mas, Dave, esse é outro aspecto além de ser uma camada bizarra para toda essa história. O ChatGPT passou a integrar investigações criminais. Tecnologia de novo. O que essas pessoas pensam? Acham que buscas no Google serão sempre privadas? As autoridades podem acessar. Brian Kohlberger fez o mesmo. Isso acontece sempre. Corey Richens é outro caso que seguimos. Essas buscas no Google acabam assombrando-os, funcionando como um microscópio em suas almas. Porque lá estão eles no computador tarde da noite, tentando encontrar uma maneira de não serem acusados do crime, tentando escapar. É consciência de culpa. É uma prova usada contra eles e será usada contra ele em qualquer julgamento futuro. Agora, outra coisa. Então, um dia depois, ele foi supostamente jogado dentro de uma van branca por vários suspeitos, certo? Kayden
foi encontrado em Williston, Flórida, em um endereço que aparenta ser um centro comercial, com um supermercado Winn-Dixie e uma loja de áudio avançado. De acordo com o depoimento, o detetive analisou as imagens da câmera corporal de um policial de Williston, e quando esse policial se aproximou de Caden, Caden supostamente disse espontaneamente que estava com a arma do pai dele em uma mochila que estava ali perto. O detetive confirmou que era a mochila comprada por Caden no Walmart e a bicicleta estava próxima. Citação: o suspeito disse que voltava da escola ontem quando uma van branca parou ao seu lado, fazendo-o entrar em uma rua lateral da rua 280. Os policiais notaram um possível ferimento de bala na perna direita do suspeito. Ao ser questionado sobre o tiro, o suspeito disse que ocorreu cerca de 30 minutos antes de ser abandonado. O suspeito informou que a bicicleta não era dele e que ela foi deixada junto com ele. O suspeito foi questionado se havia comprado a bicicleta no Walmart, o que ele negou. O suspeito disse que o motorista da van também foi sequestrado e o descreveu como um homem negro de meia idade chamado Charlie, sem informar o sobrenome. O suspeito repetia: "Eles me largaram, atiraram em mim e me deixaram." O suspeito afirmava que o usaram na noite anterior e queriam que ele lutasse. Ao ser questionado sobre a arma, ele confirmou que era a do pai, guardada na mochila Ozark Trail, mas depois afirmou que nem sabia de onde veio essa mochila. Dave, o que você acha disso? Estou confuso. Não faz sentido, mas ele admitiu ter uma arma. Então essas pessoas terríveis realmente usaram a arma que estava na mochila para atirar na perna dele. E ele nem sabe onde comprou a mochila, de onde ela veio. Isso foi fácil. Por isso, as autoridades afirmaram imediatamente ter certeza total de que ele atirou em si mesmo, sem envolvimento de terceiros ou agressor. As autoridades quase nunca afirmam com total certeza, geralmente deixam dúvidas. Aqui não, foi fácil. Caso encerrado. Os investigadores falaram com um funcionário da loja, que disse ter recusado a oferta de um indivíduo tentando vender uma bicicleta preta com um logotipo prateado. Após encontrar o suspeito, ele viu uma postagem nas redes sociais e o reconheceu como quem tentou vender a bicicleta. Os investigadores também teriam achado a barraca e o saco de dormir que ele comprou no Walmart. Encontraram isso numa caixa de doação no estacionamento. Tudo está se encaixando. Caden foi levado a um hospital em Gainesville devido ao ferimento de bala. O detetive do condado de Marion escreveu: ao chegar, viu o suspeito no leito do hospital com os pais próximos. O suspeito não apresentava ferimentos no torso ou rosto, corroborando ainda mais que sua mensagem sobre ter sido atingido era falsa. O Sr. Spite disse que o suspeito só tinha ferimento na perna direita. O Sr. Spite disse que o ferimento precisará de cirurgia, pois o fêmur direito foi despedaçado. O pai de Caden disse ao investigador que contrataria um advogado para o filho e pediu aos policiais que não falassem com ele. Mas, aliás, consentiu que fossem coletadas amostras de DNA. Não ficou bem quando o xerife de Marion disse na coletiva que os Spites supostamente não cooperavam. Mas o depoimento diz que os peritos forenses conseguiram relacionar o cartucho encontrado perto de Caden à arma do pai dele, assim como o cartucho encontrado na frente do caminhão no dia anterior. Eles também identificaram o sangue dentro da garrafa de Gatorade como sendo de Caden. Então você vê todas essas evidências se juntando. E o depoimento concluiu, com base nos fatos mencionados acima. O suspeito, menor de idade, tinha ilegalmente a arma do pai e atirou no veículo dele. Forjou provas para sugerir que um crime ocorreu e, intencionalmente, enviou informações falsas para a família dele por mensagem de texto, fazendo com que essa desinformação fosse repassada para as autoridades. Então, novamente, as acusações que Caden enfrenta são apresentar provas falsas, disparar contra um veículo, fazer um falso relato de crime e posse de arma de fogo por menor de idade. Segundo o gabinete do xerife do condado de Marion, Caden foi preso e encaminhado ao Departamento de Justiça Juvenil. Então, Dave, você mencionou o sistema juvenil. O que esperar agora? Ele pode ser condenado ou haverá um acordo? Qual poderia ser, no final das contas, a punição dele?
Por estar no Tribunal de Menores, ele será encaminhado ao Departamento de Justiça Juvenil. Vai ter um juiz, não um júri, e o juiz pode mandá-lo para uma instituição de internação. E pode variar de risco baixo até risco máximo. Ele pode ficar sob jurisdição do Departamento de Justiça Juvenil até os 19 anos ou até 21, se o crime for muito grave. Por isso, se um adolescente comete um assassinato, será julgado como adulto, já que a jurisdição juvenil vai até 19 ou 21 anos, dependendo. Esse será o destino dele. Vai ser uma internação residencial, eu acho, pelo menos por algum tempo. A carteira de motorista dele pode ser suspensa, ele vai ter que pagar alguma restituição. Mas quanto à prisão para adultos, não parece que isso esteja em questão. Dave Arenberg, obrigado por participar. Foi ótimo te ver. Obrigado por me receber, Jesse. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.